Será que vale a pena mesmo mover o range de uma pool de liquidez? O Pedro comentou o seguinte aqui no canal. Muito bom vídeo. Tô querendo começar nesse mercado. Uma dúvida. Você disse que ao tomar impermanente loss para baixo, você muda o range mínimo e mantém o máximo. Se reduzir o máximo também, seria uma boa estratégia? Eu vou te mostrar aqui na prática com dados de duas pools de liquidez. Uma que eu fui movendo o range e diminuindo o máximo e o mínimo, né? Eu fui acompanhando o range conforme o token ia derretendo. E uma outra que eu fiz o contrário. Eu mantive o topo e tá lá mantido até hoje. Aí você vai ver na prática o que acontece em cada uma dessas situações. E se você quiser deixar a sua dúvida aqui num comentário desse vídeo, para que eu faça um outro vídeo te respondendo, fique à vontade, será um prazer poder te ajudar, caso eu realmente possa, né? Nesse momento a gente tem aqui na pasta 60 perguntas para mim responder e quem manda o Super Thanks, eu acabo passando a pergunta na frente porque eu sou capitalista, nunca se esqueça disso. Então primeiro eu separei uma pool de liquidez que está comigo desde o início de 2025, na verdade eu montei ela no ano passado, acho que foi em novembro do ano passado, e ela está comigo até hoje. Claro que tiveram algumas mudanças durante o percurso, vou falar mais sobre isso. E essa pool de liquidez especificamente, eu fui aplicando a estratégia de mover o range junto com o token conforme ele ia desabando, para mim ver na prática o que valeria mais a pena. Se vale a pena você abrir mão de um lucro maior e manter o topo da pool rendendo menos, ou se vale mais a pena você ir acompanhando essa parada e diminuindo sempre, tanto o máximo quanto o mínimo, quando você tomar o impermanente loss para baixo. Mas antes você precisa entender como funciona o impermanente loss. Então eu estou aqui com o gráfico da AAVE, que inclusive é uma pool de AAVE que a gente vai analisar, e vamos imaginar que eu tivesse montado a pool aqui nesse período, quando a AAVE fez um topo ali em 380 e eu montei uma pool de 290 até 380. Vamos imaginar essa situação, certo? Estou aqui com uma pool de AAVE, linda, maravilhosa. Então vamos imaginar que eu montei menor ainda. Vamos supor que eu peguei aqui bem no topão mesmo e deixei 330 a 380. Eu tomei permanente loss para baixo, porque a AAVE começou a derreter. E o que acontece? Uma estratégia que eu ensino para quando a gente toma impermanente loss é o quê? Você mantém o topo da sua pool e vai abaixando o mínimo conforme o token vai derretendo, né? Vai controlando ali a quantidade de tokens para você não tomar o prejuízo, para você não transformar esse impermanente loss em um prejuízo permanente, porque o impermanente é como se fosse um prejuízo temporário. Você não perdeu ainda. Tá? Você só perde se você vende o token na baixa. É claro que essa estratégia não se aplica para token meme, tá? Porque tem token meme que desaba e nunca mais se recupera. Agora, o token AAVE, a gente sabe que ele vai se recuperar uma hora ou outra. Isso é um fato, né? A gente tem uma das melhores e maiores plataformas de empréstimo atualmente na Web3, que é a AAVE. Então, tem fundamento. Mas continuando aqui, imagina que você foi mantendo o topo, aí você vai diminuindo aqui, conforme a AAVE foi caindo, né? Aí foi caindo, você vai diminuindo a pool, vai diminuindo. Chega um momento que aquela pool de liquidez que estava te rendendo, 120% de APR ao ano, que daí na casa de uns 10% ao mês, que é um rendimento muito bom e muito interessante, vai chegar um momento que você vai ver, agora tá só 30% aqui de APR, cara, 36% de APR. Aí você olha e lembra, no começo estava rendendo 120%, agora tá 36%, tá uma merda, né? Só que a gente acaba perdendo um pouco a comparação com o mundo real e perde a noção das coisas. Porque quando você começa numa pool, normalmente é o melhor momento, que ela vai render mais, né? Se o token estiver caindo e você aplicar essa estratégia, vai chegar um momento que vai estar rendendo muito menos. Então a pergunta do nosso amigo, ele quer saber se valeria a pena cada vez que ela foi derretendo, ao invés de eu só ir abaixando o fundo, eu vou abaixando o topo também e abaixo o fundo junto para ir mantendo um range menor e tentar manter esse APR de 120% ao ano, por exemplo, né? Que vai dar uns 10% ao mês. Porque 3% as pessoas começam a achar muito pouco. Mas nunca se esqueça que o mundo real te paga só 1% ao mês, tá? Se tiver uma pool de liquidez pagando 3% ao mês, que dá um APR de 36%, isso é bom demais, meu irmão. Você tem que agradecer e manter essa pool de liquidez. Agora, eu vou te mostrar na prática o que foi que aconteceu com essa pool, que eu fiz exatamente isso. Ao invés de manter o topo e abaixando só o fundo, não, eu fui
com ela por muito tempo, abaixando o fundo e abaixo o topo, e fui levando, né, essa pool para continuar mantendo os ganhos. E aqui a gente tem um relatório. Então, desde o dia 1º de janeiro, ó, que a gente começou com 193 dólares, você pode ver que aqui na planilha tem alguns totais, né? Então, de janeiro para agora, eu fiz 344 dólares de aportes totais nessa pool de Aave. Eu saquei em taxas 155 dólares, ou seja, 45% de ROI num período de um ano. Então você para pensar, 45%, se pegar ao mês, dividido por 12, estava dando ali 3,75% ao mês. Aí às vezes você olha e fala, nossa, que pouco, cara. Só que você põe no montante de um ano, cara, 45% é muito em um ano. O mundo real te paga 12. 45% é algo surreal. Em dólar, tá? Mas vamos continuar aqui. E qual que foi a ideia aqui com essa pool de Aave? No início, eu usava ela e ia sempre levando o range de acordo com a pool. Então ia caindo, eu diminuía o topo e fundo. Tanto que você pode ver aqui, ó, a largura do range. Nesse dia aqui, 1º de janeiro, estava 24% de largura. Aí ela ficou do dia 1 até o dia 8 ali no range, gerou 5 dólares de taxa, ou seja, em uma semana eu fiz 3% aqui nesse período, com um range de mais ou menos 24%. Então, antes eu anotava em porcentagem, agora eu comecei a anotar em valor, que fica mais fácil. Mas basicamente pega aqui, ó, vamos supor, aqui seria 24% de range, mais ou menos desse tamanho aqui mesmo, do tamanho desse retângulo, certo? Só para você ter ideia de como eu fazia. Então, ela derreteu, ó, de 190 dólares, virou 170. Aí eu fui e montei de novo, com 178 dólares, deixei o range de 21%, diminui um pouco mais, ou seja, eu não movi só o fundo, eu movi o fundo e o topo dessa pool também. E ela ficou do dia 8 até o dia 10, 2 dias só no range. Como a Aave estava derretendo, eu acabei nem anotando como foi esse... Aliás, aqui não foi em permanent loss que eu tomei, tá? Aqui eu tô lembrando agora, eu fiz uma mudança. Eu tava na Aave com o USDC.E, se eu não me engano. Aí eu mudei para a Aave com o USDC. Então foi por isso que eu desmontei ela aqui. Aí um dia deu mais ali 0,6%, aliás, 2 dias, que foi do dia 8 até o dia 10. Eu tirei 177 dólares dela e remontei com outro USDC no mesmo dia e coloquei um rangezinho mais curto ainda, de 13%, então diminui mais. Aí você vê aqui, ó, do dia 10 até o dia 13, foram 3 dias, ela me rendeu 2,43% em 3 dias e me gerou ali 4 dólares de taxa. Só que, no final disso, de 177, caiu para 165. Então era quase 200 dólares, ali eu já estava com 165, já tinha derretido bastante, 30 dólares de fumo. E tinha me rendido pouquíssimo ainda até esse período, ó, 5, 9, uns 10, uns 11 dólares só de taxa e menos 30 de capital. Mas eu continuei usando a mesma estratégia, tanto que eu remontei ela aqui, o range ficou 12%, ou seja, diminuí topo e fundo, e daqui, ó, do dia 13 até o dia 15, mais 2 dias, ela me rendeu mais 3,9%, mais 6 dólares. Aí veja bem o que foi acontecendo. Olha o valor do capital. Então aqui eu tinha 170, aí ela caiu para 165 com esse outro impermanente loss. E presta atenção nesse dia aqui. Porque do dia 13, que eu montei ela com um rangezinho de 12%, bem apertadinho, e ela me rendeu 3,9%, quando eu tomei IL no dia 15, o IL foi para cima. Foi com o token Aave voltando a valorizar. E nesse momento, quanto que eu fiquei em dólar? 171. Ou seja, nesse momento, eu tomei um prejuízo permanente, porque eu estava baixando o topo e o fundo junto na pool. Então, quando o impermanent loss foi para cima, eu não recuperei a quantidade de dólar que eu tinha no início. No primeiro dia de janeiro era 190 dólares, no dia 15 eu tinha 170. Ou seja, 23 dólares a menos de capital. Aí se a gente soma aqui quanto deu de FIIs, desse dia até o dia 1º, foi 6,46, mais 4,31, mais 1,07, mais 5,85. 17 dólares de capital.
Então eu fiquei com PNL negativo no fim das contas usando essa estratégia. Mas eu continuei, tá? Continuei por muito tempo, ó, pode ver. Depois eu fiz o rangezinho aqui de 9% e você vê que rende muito bem quando o range tá curto. Só que ela quase não dura, ó. Era 2 dias no range e eu tinha que remontar. Então dava aqui 3%, 2% nesses períodos. Dava bastante taxa até, só que o capital ia diminuindo, ó. Eu fui tomando impermanent loss. Tomei depois um outro aqui em AVE, com ela desvalorizando. Aí de 170, meu capital baixou para 160. Continuei mantendo a mesma estratégia. E olha só que interessante. Já aqui, ó, essas duas linhas já mostra o que aconteceu. Do dia 17, ficou até o dia 19, tá? Tomei esse impermanent loss com um rangezinho curto de 9% de largura. Rendeu 2,64% em 2 dias. Ok, baixou meu capital de 170 para 160. Aí eu montei com $163 no dia 19, rangezinho curto de novo de 9%, com a AVE que tinha derretido. Rendeu em um dia, do dia 19 até o dia 20, o volume estava muito alto nessa época aqui, tá? Não é sempre que a gente pega pool assim com volume tão alto. Mas em um dia ela me rendeu 3,9%. Nem sempre é assim. Janeiro foi um mês muito bom, tá? Então deu ali $6 de taxa e eu tomei permanent loss pra cima de novo. Só que aí meu capital já diminuiu outra vez, ó, já ficou 168 só. Era 170, caiu para 168. Então eu fui fazendo isso. Aí vamos ver aqui, ó, no quanto meu capital foi diminuindo, ó, de 200, aqui já tava só com 100 e eu mantendo o rangezinho curto, ó, sempre curtinho, foi até esse momento aqui, ó. Até esse momento, rangezinho curto, foi quando a AVE diminuiu muito o volume, começou a diminuir muito, já não estava mais com o mesmo volume, então eu fiquei ali com apenas $70. Aí a partir desse momento aqui, se eu não me engano, eu comecei a preservar o topo e aumentar o fundo, certo? Então eu fui fazendo essa estratégia de preservar o topo e aumentar o fundo. Ó, o range foi aumentando de 23 para 16, 29, 31, 40. E aqui eu continuava coletando algumas taxinhas, ó, que foi tudo no mês de março, 5, 6, 7% em março, ó. Tava até com volume bacana. E você vê que todos os impermanent loss aqui foi 100% em AVE, porque ela estava desvalorizando muito. Então chegou um momento aqui que eu estava só com $60 em AVE. Aí eu fui, fiz um novo aporte de mais $40 para voltar para 100. Aí tomei outro impermanent loss, fiquei com 96 e continuei com essa mesma pool. Aí chegou um outro momento aqui, ó, o range estava bem grandão já e o rendimento tinha caído bastante, cara. Aqui, ó, até esse momento, ó, tava rendendo bem pouco. Aí eu pensei, vou fazer um outro aporte, já que a AVE já derreteu tanto, eu vou baixar um pouco o topo. Por que eu me dei o luxo de fazer isso também com a AVE? Tá? É importante você entender que cada caso é um caso. Porque com essa pool especificamente, eu fui fazendo hold de tudo que eu tava ganhando de AVE. Tá ali até hoje. Esse hold, né, de a AVE. Então, basicamente, só no mês de novembro e dezembro eu ganhei muito dinheiro com essa pool de liquidez, que nesse momento eu tinha feito o cálculo, tudo que eu tinha feito de aporte, eu já tinha retirado em taxas. Então ela já estava 0 a 0. Mas nem sempre é assim, tá? Porque a AVE estava realmente com volume muito bom. Se fosse outra pool, eu estaria até hoje no prejuízo, tá? Mas como eu já tinha ganho, eu falei, pô, vou colocar mais um pouco de grana nessa pool, vou dar uma reduzida no range. Aí a partir dali, eu continuei mantendo a estratégia. Para concluir a parada, ó, chegou aqui no fim, eu fiz alguns outros aportes, ó. Teve vez que eu aportei $50 e diminuí o range de novo, ó, para 12%. Porque, lembrando mais uma vez, aqui eu já estava 0 a 0 basicamente, não tinha muito mais que perder. Aportezinho de $30 e desde então eu fui só aumentando o range. E hoje o range, ó, que era 9% de largura, tá com 114, tá enorme. E a pool, nesse momento, tá com $60. Só que a quantidade de AVE que eu tenho já não representa mais a mesma coisa que tinha lá no início. Hoje eu estou aqui com 0,363 AVE. E o meu primeiro impermanent loss lá em cima eu tinha 0,608. Ou seja, metade das AVEs que eu tinha foram perdidas por causa da estratégia de movendo tanto o topo quanto o fundo.
Então hoje eu ainda continuo com essa pool de liquidez, só que agora você pode ver que cada vez mais eu vou mantendo o topo dela e abaixando apenas o fundo. Por isso que agora eu comecei também a mudar e colocar as pools de liquidez ao invés de deixar assim, eu estou marcando o range, né? Exatamente, que fica bem mais fácil para a gente poder acompanhar, tá? Mas antigamente eu fazia assim, então a partir do próximo ano essa coluna de range vai estar exatamente com o valor do range que eu coloquei a pool. Vamos supor, montei aqui a AVE de 200 a 300 dólares o range. Aí é isso que eu vou marcar nessa coluna de range para minha planilha do ano de 2026, que inclusive já está atualizada. A rapaziada que está na comunidade dos mestres das pools tem acesso a isso. Marinho, o que é os mestres das pools? Olha o anúncio aí que ele vai te explicar. Você sabe qual que é a diferença entre a comunidade dos mestres das pools e do aprendiz das pools? Se não, vou te explicar agora. O aprendiz é, como o próprio nome já diz, é um curso sobre pool de liquidez voltado completamente para iniciantes, para pessoas que não sabem absolutamente nada. E é um curso muito barato, por apenas R$ 39,00. A comunidade dos mestres é diferente. Só para você ter ideia, aqui dentro da comunidade, a gente tem esse módulo que se chama Missão Rápida. Crie sua primeira pool em 24 horas. Esse módulo aqui é tudo que tem lá dentro do Aprendiz das Pools. Marinho, eu que não sei nada, vale a pena eu comprar, fazer parte da comunidade? Se você tiver dinheiro para assinar a comunidade, vale muito mais a pena. O Aprendiz foi algo que eu criei para quem tá quebrado, quer pegar um curso barato e ver se realmente vai se dar bem com a questão das pools de liquidez. A gente tem um módulo que foi muito pedido, que é sobre a Crystal Finance, inclusive tem uma aula só mostrando como usar as automações da Crystal, e tem a sala de sinais, que é um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. Quando a gente identifica uma pool, eu mando uma imagem, basicamente com os ranges que seriam interessantes você usar, põe um relatóriozinho sobre como era o TVL e o volume, e eu mando até mesmo um relatório do quanto eu já ganhei com a pool. Essa aqui mesmo, por exemplo, em janeiro eu fiz 30%, 50% em fevereiro, 13% em março, 20% em abril. E fora tudo isso, a gente ainda tem as lives gravadas, que são lives exclusivas para a comunidade dos mestres das pools, e vídeos de rotina onde eu mostro como que eu cuido das minhas pools de liquidez. Se você se interessou pela comunidade dos mestres das pools, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora que você já entendeu o que é o mestre das pools, eu vou te mostrar uma outra, que eu usei uma estratégia diferente. Nessa daqui, eu mantive o topo dela e fui abaixando só o fundo, e você vai ver a diferença que isso faz. Ó, que é uma pool de Matic com o SDT. Beleza. Então, comecei ela no mês de julho, com 100 doletas, tá? Até o momento, foram 400 dólares de aporte nessa pool. Eu retirei 50 em taxas, ou seja, 12% em 6 meses. Eu comecei ali em julho. Tá? Se fosse o ano inteiro, seria mais de 20% em um ano. E eu não saquei nada da liquidez dessa pool. Aí você deve pensar, nossa, deve ter pelo menos uns 350, né? E não, a Polygon derreteu pra cacete. Nesse momento eu tô ali com 195 dólares nessa pool de liquidez. Mas vamos analisar os detalhes. Primeira coisa, o topo dessa minha pool tá em 29, quase 30 cents de dólar, tá? Então você pode ver que desde fevereiro, março de 2025, ela tá com esse topo, ela não ultrapassou esse topo. Então no ano de 2025, desde março, ela não ultrapassou os 30 cents de dólar. Se a gente puxar um pouquinho antes, ó, no ano passado, em dezembro, ela fez um topo em 76 cents de dólar, o token Polygon. Então a gente tava ali vivendo um período muito bacana, ó. Teve uma... Na alt season, ela chegou a passar $1. Chegou a bater 1,20 o token Polygon. E agora tá essa tristeza, tá? 10 cents, cara. A 10 cents, você olha assim e fala, porra, se recuperar a última ATH, você consegue fazer 10x com o token Polygon. Quem é hold de Polygon, cara, tem uma oportunidade aí pela frente, talvez, né, de fazer uma grana. Mas agora vamos analisar essa pool, ó. O topo dela começou em 30 cents. E eu nunca mexi no topo. Eu só fui mexendo no fundo, abaixando, 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 abaixando. Aí vamos ver o que aconteceu, ó. No início, aqui, de julho, ela rendia, ó, do dia 16 até o dia 20, colocou ali 3% no meu bolso, que tava o range curtinho, eu tinha acabado de montar ela.
Range curtinho, ó, 13% de range. Então tava rendendo uma grana legal. Aí tomei ainda o Impermanent Loss pra cima, ó, fiquei 100% em dólar. Aí foi quando eu subi o topo dela, né, pra casa dos 30 cents. Aí depois teve 2 Impermanent Loss em token Polygon aqui, né? Aí você pode ver de 100, aqui já desceu o capital para 92 dólares, basicamente, tomando esses IL, até que eu vim e fiz um novo aporte. Normalmente, quando eu faço um novo aporte, eu me dou o direito de poder mudar ali um pouquinho o range, porque eu tô colocando mais dinheiro de fora, tá? Para tentar trazer um lucro um pouco maior. Então aqui nesse período do dia 9/8 até o dia 1/9, ó, quase um mês, ela me rendeu 7% e nem saiu do range, cara. 7,6%. E quando eu tomei Permanent Loss, eu fiquei 100% em dólar, porque valorizou. Tava curtinho o range mais uma vez. Aí eu fui, remontei essa pool de liquidez no dia 1/9, aí ela ficou do dia 1/9 até o dia 22, que foi quando começou a dar mais uma derretida ali, o range já estava um pouco maior, colocou 4% de rendimento no meu bolso, ou seja, 10 dólares, e meu IL foi 100% em token Polygon, que aí eu fiquei com 182 dólares. Desde então, ó, você pode ver que todos os outros Impermanent Loss que eu tomei foi ficando 100% em Matic. Mas o que eu quero que você preste atenção? Nessa altura do campeonato, que eu tava com 180 dólares, eu tinha ali 790 token Polygon. E ela foi derretendo, eu fui mantendo o topo, mantendo, até que eu comecei a anotar aqui, tá? O range exato, pode ver, tá sempre o topo em 0,29, 0,290, e eu fui só baixando o fundo. Nesse exato momento eu tenho 195 dólares nessa pool. Fiz alguns aportes, porque a Polygon tava derretendo. Os aportes é justamente para surfar a recuperação. Então não tô pensando nessa pool de hoje para amanhã. Tô pensando nessa pool pro ano que vem, pro final do ano que vem talvez, ou para daqui 2 ou 3 anos. Porque é longo prazo. Então eu fui fazendo mais aportes justamente para aproveitar o momento de baixa da Polygon, a Matic, a antiga Matic, né? E nesse momento, ó, o último Impermanent Loss que eu tomei aqui, eu tava com 1.791 Matic. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode avaliar o preço. 1.791 Matic. Se nesse momento eu pegar essas 1.791, desmontar minha pool e deixar essas Matics em hold, quando ela simplesmente recuperar o seu preço ali de 0,29, isso aqui vai valer 519 dólares. Então você vê a diferença. Na estratégia de mover o topo e o fundo junto, a gente vai ganhar mais no curto prazo, porém o loss vai ser maior no longo prazo. Então no curto prazo você vai achar que está ganhando mais, tá? Igual aconteceu comigo com o token Aave. Veja que eu não estou falando aqui de meme coin qualquer, estou falando de tokens que têm fundamento, a Aave e a Polygon. Então com a Aave foi só diminuindo até que eu falei, pô, vou usar a estratégia de manter o topo e só abaixar o fundo e jogar para o longo prazo, não mais pensando no curto prazo. Tanto que a Polygon, você vê que a quantidade que eu tenho hoje, se ela subir só a 30 cents de dólar, que é o topo da minha pool, eu já vou voltar a ter 500 dólares praticamente, mais do que eu aportei. Ó. O total de aporte que eu fiz nessa pool, desde que eu montei ela, foi 410. E nesse período, quanto mais de taxa eu não vou coletar? Ó. Até agora eu coletei 50 dólares, ou seja, 50 dólares já veio para o meu bolso. Eu não saquei nada aqui de liquidez dessa pool. Que quando eu faço o saque, né, eu tiro, sei lá, 10, 20 dólares de liquidez, eu anoto aqui nessa coluna da planilha. Que igual, tem uma pool que eu tô ali agora, ela tá automatizada, é uma pool bem arriscada. Então, eu montei ela, sei lá, com 30 dólares já tava 50. Falei, opa, vamos tirar 10, né? Dessa liquidez aqui. Era 30, subiu para 50, vamos tirar um pouco da liquidez, além das taxas que eu estou coletando, para poder diminuir o meu risco e aumentar o meu lucro. Tanto que essa pool já dobrou minha grana. Então agora, se for a 0 token, para mim já não tem problema, porque eu já dobrei a grana, entendeu? Já recuperei tudo que eu coloquei. Só vou deixar surfando ali agora, entendeu? E essa de Matic é a minha pool pro longo prazo. Uma das, né? Tem várias outras, só que é uma das. Então, essa estratégia de manter o topo e descer o fundo, ela é muito dolorosa no início, tá? É esse gráfico aqui.
No início é muito dolorosa. Porque chega um momento que você olha pra pool e fala, porra, não tá rendendo nada, cara. Que merda, não sei o que. Tá muito mal, tá rendendo pouco. Só que você tem que olhar pro longo prazo. E qual que é a ideia? Quando a Matic voltar a se recuperar, eu simplesmente, ao invés de deixar ela rendendo menos, eu vou subindo o fundo e diminuindo aqui o range da pool, ó. Aí sim eu vou andando com a pool para poder coletar mais, só que eu vou ter mais grana. Aí eu volto a surfar as taxas. Aí depois eu posso até começar a aumentar o topo de novo, se eu ver que a Matic está voltando a subir, e vou mantendo essa pool, sempre mantendo ali um bom valor, e caso valorize muito, eu posso até fazer uma retirada de liquidez dela, igual eu já fiz com outras pools. Mas nesse momento, como a Matic foi derretendo, eu só fui aportando. Se eu quiser agora, uma outra estratégia que eu posso fazer também é pegar essas 1.790 Matic que eu tenho, que nesse momento vale $200, tiro tudo, jogo lá na Aave como colateral, pego ali um empréstimo vai me liberar uns $150 para me pegar de empréstimo. Aí eu pego uns 70 só de empréstimo, deixo essas Matic lá como garantia, 1.791, e monto uma pool nova aqui, ó, num range curtinho. Como a Matic já tá há algum tempo trabalhando nessa faixa, ó, monto um rangezinho aqui. Vou ganhar muito, vou manter os 1.790 Matic que eu tenho. Quando voltar a valorizar, lindo! Aí você alavanca ainda mais, né? É uma estratégia um pouco mais avançada, né? Já falei sobre empréstimo lá dentro da comunidade dos mestres das pools também. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser aprender uma estratégia para montar pool de liquidez usando apenas o seu celular, só clicar agora nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela.